Que alegria tê-los conosco neste debate sobre alienação parental. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema emergente em nossa sociedade, permeado de divergências, apesar do aparente consenso que se possa supor na nossa sociedade e na sua execução pelos operadores de direito. A centralidade da criança nos fez pensar e construir este evento, que é uma realização do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Gerando Amor e do Poder Judiciário de São Bento do Sul. Filho é um sujeito de amor, não um objeto de disputa. Quero registrar e agradecer a presença de algumas autoridades que estão aqui conosco, prestigiando e agregando valor ao nosso evento. Desembargador Sérgio Raio, que neste ato está representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Torres Marques. Desembargadora Soraya Nunes Lins, a juíza de segundo grau Rosane Portela Wolff, o juiz de direito Rubens Ribeiro da Silva Neto, a juíza de direito Alessandra Mayra da Silva de Oliveira, a juíza de direito Griselda Rezende de Matos Muniz,
o juiz de direito Carlos Eduardo Mattioli. E quero fazer uma referência muito especial nesta noite para o meu amigo, o juiz de direito romano José Ensweiler, e sua queridíssima esposa, a advogada Cláudia Galiberne Ferreira, autores de importantes artigos sobre o tema da alienação parental. Registro ainda a presença do jornalista Tomás Chiaverini, de São Paulo, que veio também prestigiar e participar desse evento e, creio eu, levá-lo para o Brasil através do seu trabalho e da sua escrita. O coordenador do curso de Direito, Loacir Genschwendner, o presidente do Grupo Gerando Amor, Tiago Iraton da Silva, o diretor da Univille Campus de São Bento do Sul, Jean. Olha, Jean, eu não lembro o seu sobrenome, ele não está escrito aqui. Me perdoe. Por favor, alguém diga o sobrenome do Jean. Jean Cardoso Medeiros. Um abraço, querido. Jean, um grande parceiro, está conosco na realização desse evento. Mais uma vez, abriu as portas da universidade para trazermos ao debate questões importantíssimas também na formação dos nossos profissionais que aqui estudam. Registrar a presença do presidente do Grupo Gerando Amor, um dos realizadores do evento, Tiago Iraton da Silva. E no nome dele, o meu abraço a todos os participantes do Grupo Gerando Amor que aqui se fazem presentes. Um grupo que admiro e que participo com muito orgulho desde a sua fundação. Saudar as demais autoridades civis, legislativas e militares que aqui se encontram, os profissionais da imprensa, advogados, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, conselheiros tutelares e de direitos, e demais participantes, professores e estudantes, e todos vocês, pessoas queridas que aqui vieram de São Bento do Sul e de outras cidades que nos prestigiam. Um abraço também para você que nos acompanha pela internet. Fique conectado conosco, que tenho certeza o debate promete muito conhecimento, muita troca de informação e muita conversa quente. Ao pensarmos sobre esse evento de hoje, que é a segunda edição do Direito à Convivência Familiar em Debate, a primeira edição aconteceu em 2014, também aqui nesse espaço, e o tema de discussão foi o serviço de acolhimento em família acolhedora. E neste ano, conversando com o juiz Edson, o juiz Romano, com a Cláudia, com o Gerando Amor, com o Luiz e o Ney, que são meus queridos colegas de organização de eventos, decidimos escolher o tema da alienação parental. E ao pensar sobre esse tema que vamos discorrer durante as horas do nosso evento, pensamos também como representá-lo. Que imagem poderia ser a mais significativa para traduzir um tema tão delicado, com tantas palavras que o definem e outras tantas que os desqualificam. E tivemos como norte a centralidade da criança e do adolescente nesse processo. E ao pesquisar no Google, e vocês também podem fazer isso,
vão perceber que as imagens relacionadas ao tema da alienação parental geralmente traduzem famílias divididas, pais e filhos disputando a criança, filhos divididos, filhos ao fundo, enquanto os pais estão no centro discutindo seus conflitos conjugais, a relação parental ficava em segundo ou, quando não, em último plano. E no Insight, pensamos, por que não trazer como imagem para esse debate o estado desejado? O que nós queremos? O que nós idealizamos? O que nós pensamos como sendo o melhor interesse da criança e do adolescente? Se a equipe puder colocar no telão a imagem do folder do evento. Filho é um sujeito de amor, não um objeto de disputa. Não um objeto de barganha. Não um objeto de negociata. Um sujeito de amor, um sujeito de direitos, um sujeito de valor, um sujeito com vontade em peculiar estado de desenvolvimento. Então, trouxemos a criança para o centro. E trouxemos uma criança feliz. Não uma criança triste. Porque é isso que nós queremos. Que os nossos filhos sejam felizes. Todo pai e toda mãe quer isso. Mas muitas vezes, no calor de sentimentos que não muito nos orgulham, sentimentos de raiva, sentimentos de hostilidade, sentimentos de menos-valia, perdemos o foco principal em processos litigiosos de separação. E escolhemos essa linda menina, a Duda, para fazer a campanha publicitária do nosso evento. Duda, cadê você, Duda? Vem cá comigo. Aí eu não fico aqui sozinha falando de você. Vem cá, Dudinha. Eu não exagerei, ela é linda, né? Então, Duda, você tá nervosa? Não. Não. Olha, eu tô, sabia? Você não tá nervosa? Que bom. A Duda é uma menina muito querida, muito especial. Ela tem uma história com algumas dificuldades, né, Duda? Mas que hoje, aos 11 anos de idade, conseguimos fazer com que ela tivesse um direito fundamental de toda criança e adolescente, o direito de ser filho, o direito de ter um pai, uma mãe, uma família, direito que ao longo desses 11 anos ela não havia usufruído. Que bom, Duda, que bom que você pôde brilhar e fazer brilhar o nosso evento. Como é que você se sentiu sendo uma modelo fotográfica, tirando as fotos, vendo o seu rostinho estampado no Facebook? Eu gostei muito de participar da campanha, porque ela se importa em cuidar das crianças. Que querida. Duda, que mensagem você quer deixar para as pessoas que estão aqui, esse auditório cheio, para as pessoas que nos assistem, nos acompanham pela internet? Que recadinho que você deixa? O afeto é muito importante para todas as crianças. Elas precisam de amor, carinho e respeito para serem felizes. É isso. Muito bem, Dudinha. Palmas. O afeto é muito importante. O direito ao afeto é um direito essencial a toda pessoa humana e muito mais a toda criança e adolescente. O direito ao afeto, o direito ao cuidado, o direito à proteção,
o direito de ser acolhida, de ser amada. E hoje, Duda, como é que tá? Tendo uma família? Tá muito bom. Eu gosto muito da minha família e dos meus pais. Como é que é o nome dos teus pais? Tatiane e Marcos. Tatiane e Marcos, obrigada por autorizarem a imagem da filha de vocês, recém-chegada na família, para que pudesse contribuir conosco nessa nossa intenção de trazer a criança e o adolescente o seu direito para o dia de hoje no nosso debate. Dudinha, nós temos um mimozinho para você, tá? Em agradecimento por você ter contribuído com a gente, pelo teu carinho e por esse sorriso bonito. Convido o Tiago, presidente do Grupo Gerando Amor, para entregar, então, uma lembrancinha para a Duda. Eu acho que você não gosta, né? Ela tem uma coleção. Obrigada, Duda. Obrigada, Tiago. E agora vamos convidar os nossos debatedores da noite, que irão contribuir na discussão do tema. A advogada, pós-graduada em Direito Processual Trabalhista e Direito Empresarial, professora da disciplina de Direito de Família, junto ao curso de Direito da Univille, campus de São Bento do Sul, presidente da OAB, subseção de São Bento do Sul. Vamos receber com carinho Celise Hesler Cobes. Chamo também um dos idealizadores e realizadores desse evento, o juiz de direito com competência na jurisdição da família, infância e juventude de São Bento do Sul, meu amigo, assim posso chamá-lo já, depois de tanto tempo trabalhando juntos, Edson Luiz de Oliveira. Do Rio de Janeiro, a psicóloga e psicanalista de crianças e adolescentes, presidente por 2 gestões da Brápia, autora do livro Abuso Sexual, uma tatuagem na alma de meninos e meninas, e coautora de livros na temática do cuidado, Ana Maria Iancarelli. Nós teríamos também a presença de Lídia Weber, de Curitiba, que, devido a alguns contratempos, não pôde estar conosco nesta noite. Lídia, que é psicóloga, especialista em filosofia, mestre e doutora em psicologia, com pós-doutorado em desenvolvimento familiar, palestrante e autora de centenas de artigos científicos e 13 livros, entre eles o livro que já li e recomendo a todos vocês, Eduque com Carinho. Lamentamos a ausência de Lídia Weber, que é uma das grandes estudiosas e pesquisadoras na área da educação de filhos, que com certeza poderá estar conosco em outras oportunidades, compartilhando do seu trabalho, da sua experiência e do seu conhecimento. E agora, para compor
convido as nossas convidadas. Convido as nossas convidadas. Tudo bem, né? Chamo as nossas convidadas. Ficou melhor. A juíza de Direito de 2º grau, especialista em Direito Processual Contemporâneo pela PUC Paraná, graduada em Psicologia pela Associação Catarinense de Ensino, a Faculdade Guilherme Guimbala, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, com a dissertação intitulada Guarda Compartilhada, Notas sobre o Compartilhamento do Amor. Autora de artigos publicados em periódicos e, enquanto juíza de 1º grau, atuou em projetos de oficina de parentalidade e mediação familiar. Muito orgulho ter conosco nesta noite Ildemar Meneguzzi de Carvalho. Quando pensamos no nome dessa pessoa, para vir para São Bento do Sul, uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, parecia um sonho distante. Quem diria que uma juíza de Portugal, do Tribunal Constitucional Português, estaria entre nós no dia de hoje? Um sonho que virou realidade. Um sonho que muito nos alegra e muito enriquecerá o nosso debate. Ela que foi juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, mestre em Ciência Jurídico pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutora em Direito Civil pela Universidade Católica Portuguesa, autora da monografia Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos de Divórcio e de artigos nas áreas de família e direito das crianças, publicadas em revistas jurídicas. Membro da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e do Instituto Brasileiro de Direito de Família e do Centro de Direito de Família da Universidade de Coimbra. Por favor, vamos receber calorosamente Maria Clara Sotomayor. Nosso debate irá acontecer em blocos, em 4 blocos. No primeiro bloco, as convidadas, Ildemar e Clara, eu peço licença para chamá-los pelo primeiro nome, sem as formalidades de praxe, de maneira que a nossa conversa possa correr de maneira mais informal e mais leve. Tudo bem? Tudo bem. Como eu estava explicando, no primeiro bloco, as convidadas responderão a perguntas formuladas por mim, debatedora. No segundo bloco, os debatedores responderão perguntas da mediadora. No terceiro bloco, os debatedores farão perguntas para cada uma das convidadas. E no quarto e último bloco, as convidadas responderão a perguntas do público aqui presente e dos internautas. Quem quiser fazer perguntas, as perguntas serão por escrito, para dar maior agilidade ao debate. Quem quiser fazê-las, pode solicitar a uma das nossas recepcionistas, que estão no corredor central e nas laterais, que levarão até vocês bloco e caneta.
E os internautas podem enviar perguntas para o nosso e-mail, contato@debatealienaçãoparental.com.br. E eu começo perguntando para a nossa anfitriã. Ildemar, qual o seu entendimento sobre a síndrome da alienação parental, teoria amplamente difundida no Brasil nos últimos anos? E ainda, qual sua avaliação sobre a Lei da Alienação Parental, aprovada em 2010, e sua aplicação no sistema de justiça brasileiro? Boa noite, Bel. Boa noite a todos. Os atos de alienação parental, eles não são novos, né? Na verdade, sempre existiram. É importante que a gente lembre que, em 1985, né, Dr. Richard Gardner, ele traz esse tema assim com mais evidência. Mas, lembrando o próprio tema aqui do evento, o direito à convivência familiar e comunitária, que é uma garantia dada pela Constituição Federal à criança e adolescente, ali fala que é dever da família, da sociedade e do Estado. Direito à convivência familiar. Quem é família? Pai, mãe e filhos. A alienação parental ela não ocorre só quando um casal se separa. Ela pode ocorrer, inclusive, quando estão convivendo. Mas ela fica com mais evidência quando existe uma separação conjugal, um divórcio ou uma ruptura de uma união estável, quando um dos genitores tenta afastar, tenta romper essa convivência familiar do outro genitor com os filhos. E esses atos eles podem ser de forma consciente ou de forma inconsciente, ou seja, podem ser voluntários ou podem ser involuntários. Quando, vamos dizer assim, eu falo mulher, pode ser o homem, mas quando um dos dois, né, supondo que seja a mulher, não elabora muito bem o luto simbólico de uma ruptura conjugal, aquele que não queria a ruptura, ele, às vezes, se vale, então, de uma manipulação, usando o filho como ferramenta de ódio contra o outro genitor, né? Para cessar ou impedir, de qualquer forma, a convivência com o outro genitor, né? Isso é uma alienação parental. A síndrome da alienação parental ela acontece quando a criança ou adolescente já participa dos atos, ele já está, de alguma forma, manipulado, envolvido neste processo, então, ele também passa a trabalhar junto com o alienador contra o alienante. É importante que nós lembremos e fizemos um retrocesso aí à história para entender um pouco sobre a alienação parental. No século passado, né, e muito antes, a mulher ela era submissa ao homem, ao pai, depois ao seu marido, e vamos vindo muito mais rápidos e chegamos aqui no Brasil até a Constituição de 88. Somente com a Constituição de 88 que nós, mulheres, tivemos total equiparação de direitos entre o homem e a mulher, né? Somente em 88. Vejam, é muito pouco tempo de história. Então, se nós não trazemos a história para entender o que acontece com isso, o que significa esse processo de alienação parental, muitas vezes nós não compreendemos o que seja, porque precisa entender a cultura do nosso povo. E, por causa dessa submissão, então, em que se utiliza o filho,
vem a Constituição Federal, né, também 88, e diz que criança e adolescente são sujeitos de direitos. E será que nós, adultos, compreendemos isso? Nós, pais, compreendemos o que significa respeitar a criança como um sujeito de direito? Se existe uma ruptura conjugal, o que acontece é apenas a ruptura entre o homem e a mulher. A relação de parentalidade ela não cessa nunca, mas a primeira reação, quando um não quer a separação, vem mais ou menos nestes termos. Você quer se separar, muito bem, pode ir embora, mas o filho fica comigo. Isso não é respeitar a criança como sujeito de direito. Isso é tudo menos amor. Eu não posso dizer que eu amo meu filho se eu quero afastá-lo do pai ou se eu quero afastá-lo da mãe. Porque a criança ela precisa cotidianamente do exemplo do pai e da mãe. Então, a Lei 12.318, de 2010, ela vem, finalmente, trazer mais ferramentas ao juiz, né, para que o juiz possa, então, quando visualiza num processo ou chega ao conhecimento dele um ato de alienação parental, ele pode, então, trabalhar com essas ferramentas que a lei lhe concede, né? Ele pode advertir o alienador, ele pode encaminhar ambas as partes para um acompanhamento biopsicossocial. E aí é importante que se diga que, no direito, é preciso trazer os outros saberes para não ficar uma coisa muito técnica. Nós temos que trabalhar com a psicologia, nós temos que trabalhar com a assistência social, para que nós compreendamos o que acontece com o comportamento do ser humano. Nós não podemos tratar de uma forma quadradinha. E, além do acompanhamento, o juiz pode aplicar uma multa. Em casos mais graves, ele pode, inclusive, suspender o direito de visitação, se for o caso, ou até fazer a inversão da residência onde a criança está morando. Então, essa lei ela vem trazer ferramentas para o juiz trabalhar ali melhor com as partes. A lei ela retirou do seu texto, isso continua em projeto, né, para que haja uma criminalização. Pessoalmente, eu entendo que não se deva trazer essa criminalização para a família, e sim trabalhar mais, e aqui eu parabenizo a Univille, né, de estar trazendo este debate, porque é importante que os estudantes de direito, os estudantes das outras áreas humanas, percam um pouco da litigiosidade e passem a trabalhar mais com a conciliação, a mediação. Nós resolvemos os conflitos familiares dialogando. E, daí, uma das formas de prevenção à alienação parental é, finalmente, a lei da guarda compartilhada. Se, quando existe uma ruptura, não acontece o corte, a cessação da relação de parentalidade, também não se acaba o poder familiar. E, estando os pais separados, divorciados, é importante que eles sejam orientados no sentido de que eles precisam, os dois, não um, continuar trabalhando em prol da família, em prol dos filhos, privilegiar primeiro o direito dos filhos, não o direito do pai e da mãe. Muito obrigada. Acho que suas contribuições vão dar margem aí para algumas perguntas dos debatedores. E, na sequência, então, vamos ouvir Maria Clara,
E eu começo trazendo uma questão que eu li em um dos seus artigos, onde você faz referência à síndrome da alienação parental como uma fraude. E eu gostaria que você nos dissesse por que você entende a síndrome da alienação parental, que aqui foi descrita pela Ildemar, como uma fraude. E mais, como fazer para que os filhos sejam reconhecidos, então, como sujeitos de amor e de direitos, em meio a divórcios que dão origem a litígios de guarda e visitas? Muito obrigada. Está a funcionar. Tá. Muito obrigada, Isabel. Cumprimento a minha colega de mesa, a juíza Ildemar, e todos os participantes. Boa noite a todos e a todas. Eu vou então responder à pergunta que me foi colocada. A síndrome de alienação parental, como um conceito, consegue-se ouvir? Não? Tá bom? A síndrome de alienação parental foi criada em 1985 por um médico, Richard Gardner, que colaborava na investigação na Universidade de Colômbia e que utilizava o título de professor da Universidade de Colômbia, que lhe foi atribuído como cortesia pela Universidade pelo seu trabalho voluntário. Este médico fez a sua carreira profissional a defender indivíduos acusados de abuso sexual de crianças e criou esta teoria da síndrome de alienação parental, que nunca foi reconhecida com caráter científico pela comunidade académica e pela ciência. Criou-a para defender os seus clientes, que lhe pagavam $400 por hora. Esta teoria é assente na impressão pessoal dos seus clientes, não esclarece, por exemplo, qual é o conceito de abuso sexual de que parte. A amostra populacional é reduzida, não representa a população que se está a divorciar. Por outro lado, não inseriu a sua investigação em estudos anteriores sobre o mesmo tema, não confrontou os resultados com estudos anteriores, não esclareceu qual a taxa de erro das suas teorias, nem fez um balanço de custos e benefícios para o caso do resultado da teoria se vir a revelar não ser correto. Por outro lado, estes trabalhos foram autopublicados, nunca foram sujeitos a peer review, isto é, exame crítico pelos seus pares, também nunca foram incluídos nas bases de dados das universidades e das bibliotecas. De forma que esta teoria não tem validade científica, nem nunca foi reconhecida como tal, embora seja muito aplicada pelos tribunais nos Estados Unidos, na Argentina, em Portugal, na Espanha, no Brasil e em vários países. Porquê é que é muito aplicada não tendo validade científica? É porque as suas recomendações da chamada inversão da guarda permitem aos juízes que têm muitos processos e pouco tempo para refletir e pensar neles, decidir rapidamente as questões e deixando a sua consciência tranquila, porque lhes é apresentada uma teoria com validade científica e, na verdade, há muito desconhecimento sobre a matéria. A síndrome de alienação parental pretende ser uma perturbação psicológica ou mental das mães e das crianças na altura do divórcio. Como perturbação ou doença mental, nunca foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde nem pela Academia de Psiquiatria Americana, portanto não integra a lista de doenças mentais. Daí que atualmente evoluiu para um conceito que está na lei brasileira de alienação parental e caiu a palavra síndrome. Aqui, a alienação parental traduz-se, então, de acordo com os seus defensores, num facto objetivo ou num conjunto de atos praticado por um dos pais impeditivos da relação afetiva da criança com o outro progenitor. Contudo, as propostas de solução para este problema são as mesmas que Richard Gardner propunha. Portanto, são propostas de solução que, nos casos mais drásticos, implicam a inversão da guarda, desinserir a criança do seu ambiente natural de vida e da sua relação afetiva principal, até com períodos de institucionalização da criança, com suspensão de contactos com a mãe alienadora, porque na maioria dos casos é a mãe que tem a guarda dos filhos e, portanto, é sobre ela que recai este estigma de ser alienadora, e gradualmente vai-se refazendo a relação com o pai.
O que estas teorias esquecem, mesmo nesta vertente de facto objetivo, desprovido de qualquer psiquiatrização da pessoa que é acusada de impedir os contactos, é que a relação de filiação, como todas as relações humanas, são relações em que acontecem desrespeitos ou violações dos direitos de outrem. Nós também não somos obrigados a relacionar-nos com os nossos familiares, com pessoas que nos tratem mal, por exemplo. Nenhum de nós é obrigado a isso. A criança também não. Nós sabemos que a família, sendo evidentemente o lugar de realização da pessoa humana e de felicidade para nós, é também, infelizmente, para muitas pessoas, um lugar de violência e um lugar de crime. E isto não pode ser esquecido nestes debates. Portanto, as crianças podem ter motivos e causas para rejeitar a relação com o pai. E nós temos que respeitar a sua vontade e a sua liberdade. Sabemos, por exemplo, que nos casos de violência doméstica, a maior parte destes litígios na altura do divórcio são situações de violência doméstica. Nos Estados Unidos, já estudos demonstraram que cerca de 75% dos litígios são casos de violência doméstica. Por outro lado, sabemos também que os abusos sexuais de crianças acontecem maioritariamente dentro da família. Não é um terceiro, alcoólico ou doente, que na rua apanha uma criança para abusar dela. Sabemos que são as pessoas que estão encarregadas de cuidar dela e que são responsáveis por ela. Sabemos também que os abusadores da criança são, de acordo com estatísticas que em todos os países do mundo são idênticas, em 97% dos casos são indivíduos do sexo masculino. E na maior parte dos casos, familiares da criança, inclusivamente o pai. Ora, é normal que nas situações de divórcio apareçam acusações de abuso sexual contra o pai. Não é de todo uma situação, como se pensa, falsa. Aliás, Richard Gardner presumia a falsidade destas acusações de abuso sexual de crianças porque ele defendia indivíduos que estavam acusados. Portanto, era como se fosse um advogado que está a defender os seus clientes. Ele não era advogado, era perito médico, apresentava, portanto, perícias e pareceres em tribunal, em que defendia indivíduos, pais, padres, militares ou outros acusados de abusar sexualmente de crianças. Richard Gardner também revelou na sua obra o seu pensamento em relação à pedofilia e ao abuso sexual de crianças, e muitas pessoas não têm conhecimento disto. Em 1992, publicou um livro chamado True and False Child Sex Abuse, em que defendeu que a pedofilia, entre as outras parafilias, eram boas para a humanidade porque aumentavam a procriação, ou seja, estimulando sexualmente a criança, permitiam que as crianças se interessassem mais também pela sexualidade e que isso contribuía para o aumento da procriação e da espécie humana. Todas estas ideias nos parecem, espero eu, aberrantes, contudo foram defendidas em 1992 pelo criador da síndrome de alienação parental. Por isso eu não estranho quando vejo, por exemplo, este projeto-lei de criminalização no Brasil da alienação parental, que precisamente tem para todas as pessoas que denunciem abusos sexuais de criança cometidos pelo pai uma sanção por denúncia caluniosa, como se a maior parte das queixas fossem falsas. Por outro lado, sabemos também que há estudos sobre o abuso sexual de crianças nos Estados Unidos, que abrangeram 9.000 divórcios, é o estudo com a amostra mais ampla sobre o tema, em que se revelou que as taxas de acusação falsa são muito baixas, exatamente iguais à de outros crimes, cerca de 4% a 8%, de forma que nada disto justifica que haja uma teoria própria para defender a falsidade das acusações de abuso sexual em situações de divórcio. Porque é que não há, então, uma teoria a defender a taxa das acusações falsas de furto, de burla, de roubo? Quando aqui está em causa, precisamente, um crime de prova muito complicada, porque a maior parte das vítimas destas crianças, quando os pais se divorciam, têm 3, 4, 5, 6 anos, a maior parte dos abusos sexuais não deixa marcas físicas. Muitas vezes vê-se os profissionais, por exemplo, aparece um exame de medicina legal com resultado inconclusivo. Imediatamente ficam com a sua consciência tranquila e dizem não há abuso sexual. Imediatamente partem os advogados para a ideia da falsidade da acusação de abuso e para inverter a guarda para o suspeito de abuso. Isto está de facto a acontecer no Brasil, em Portugal, em Espanha e noutros países, este tipo de situação.
altamente lesiva para a dignidade e para os direitos das crianças. Nós nunca devemos admitir, nem por mera hipótese, a possibilidade de uma criança viver com um abusador. Portanto, mesmo que seja o processo arquivado ou seja absolvido, não significa que os factos não tenham acontecido. Estes crimes não deixam marcas físicas, ao contrário do que as pessoas pensam. Abuso sexual não coincide com atos de penetração. São atos ou contactos sexuais que não deixam qualquer marca. Temos apenas como testemunho a palavra de uma criança com 4, 5 anos. E a investigação científica tem demonstrado, e é muito importante aqui recorrer à ciência, porque nós tendemos a ter muitos mitos. Quer dizer, o nosso bom senso só abandonado a julgar estes casos não tem instrumentos. Nós temos muitos mitos sobre o que é o abuso. Portanto, temos apenas a palavra da criança como prova, e a ciência tem demonstrado que a partir dos 4 anos a criança tem capacidade de testemunhar, não tem qualquer tendência para fabular, ao contrário do que muitos afirmam, e tem capacidade para distinguir a fantasia da realidade. De forma que é possível fazer a prova de um abuso sexual com o testemunho de uma criança pequena. Mas é muito raro aceitar-se isso por uma questão até de preconceito e de falta de conhecimento sobre a matéria. Daí a elevada taxa de arquivamentos ou absolvições. Mas não se pode partir desta situação para a conclusão que a queixa é falsa, como fazem os defensores da alienação parental. Num caso semelhante, em que uma mulher acusou o patrão de assédio sexual e violação, a queixa em França foi arquivada. Esta mulher depois veio a ser condenada por denúncia caluniosa, sem provas, apenas com base na absolvição. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Estado francês precisamente por ter partido da conclusão, através dos tribunais, de que o arquivamento ou a absolvição significava falsidade da acusação. Sabemos que estes factos apenas não reúnem prova suficiente, mas que podem ter acontecido. Em Portugal, quando eu tomei contacto com esta teoria da síndrome de alienação parental, foi num caso em que um pai foi condenado a 3 anos e meio de pena suspensa de prisão por abuso sexual de crianças com inibição do poder paternal por 8 anos. Mas, num primeiro momento, a mãe apresentou queixa e o procurador que recebeu a queixa, imediatamente, sem ouvir a criança, arquivou a queixa, fundamentando da seguinte forma: eu tive acesso a todas as peças do processo. Não existe abuso sexual porque os pais estão a separar-se. Isto é uma estratégia de vingança da mãe, e cita uma autora da área da psicologia que defende, num artigo de jornal, que também foi citado, que 90% das queixas de abuso sexual em processos de divórcio são falsas. A advogada da mãe recorreu desta decisão, que foi anulada, foi revogada, o pai foi sujeito a julgamento e foi condenado. Claro que esta mãe teve uma advogada que confiou nas declarações da criança e que lutou por ela. Mas muitas vezes os advogados desistem e nem sequer recorrem das decisões de arquivamento. E, portanto, depois temos todo o litígio no processo de regulação das responsabilidades parentais, com inversão da guarda, entrega a um pai que, com toda a probabilidade, é de facto um abusador de crianças que não foi condenado por insuficiência de prova. Por todos estes motivos, a alienação parental é um conceito. Eu reconheço que há conflitos entre os pais que são injustificados e que devemos tentar resolvê-los por mediação e por apoio psicológico, mas nunca aplicando as teorias de Richard Gardner de inversão da guarda, de execução do regime de visitas pela força policial com arrombamento de portas, com aplicação de multas ou sanções, porque isso é criminalizar comportamentos que estão na natureza humana. As pessoas entram em conflito, cortam relação umas com as outras, e um Estado que lhes impõe a perfeição é um Estado totalitário. Todas as pessoas têm a liberdade de amar ou não amar, de criar amizades ou não criar com os outros, inclusivamente com os seus familiares. E aquilo que eu defendo é que as crianças têm a natureza da criança como pessoa titular de direitos fundamentais, implica também o direito da criança a recusar um relacionamento com um progenitor que a ofende, que a magoa, que a agride.
As relações de filiação não têm que ser eternas, como nenhuma relação é eterna. Para ser pai, não basta o vínculo biológico e jurídico, é preciso merecê-lo, respeitando absolutamente a integridade física, psíquica, sexual e mental da criança, a sua liberdade, o seu direito ao desenvolvimento, sem interferências e sem abusos da autoridade. Muito obrigado a todos e a todas. Estou disponível, então, para mais questões. Obrigada, Clara. Clara nos trouxe algumas questões importantes que, com certeza, virão de perguntas dos nossos debatedores. E, dando, então, continuidade, vamos para o nosso segundo bloco. Eu começo perguntando para a Celise, que é professora do curso de Direito aqui da Univille, e assim como já bem colocou o Ildemar, é louvável e admirável a preocupação de vocês, enquanto universidade, de propiciar aos seus alunos. Tem muitos alunos aqui do curso de Direito, de outros cursos da Univille. Só para situarmos, quem é aluno aqui da Univille? Levanta a mão aí, temos muitos alunos, que bacana, que bom que vocês estão aqui. E é importante na formação acadêmica espaços como esses para discussão de temas atinentes à infância e à juventude, aos direitos de crianças e adolescentes. E, nesse sentido, eu gostaria de saber, Celise, qual a sua opinião. Na sua opinião, que contribuição os advogados têm a oferecer para que a litigância das disputas no âmbito de direito de família dê lugar à centralidade das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos? Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite, cumprimentar a todos os que fazem parte desse debate e principalmente a você, Bel, e a todos os presentes aqui. O nosso papel, enquanto advogado, nas questões de família, é preservar, primeiro, o direito das partes. E quando nós tratamos de direito de família, e quando existem direitos de crianças e adolescentes envolvidos, nós temos que lembrar que eles são as partes mais importantes dessas relações. Pai e mãe, quando se separam, pai e mãe, quando se divorciam, pai e mãe, quando rompem uma união estável, muitas vezes eles se esquecem, né, que existem direitos de crianças, direitos de filhos envolvidos, e são muito mais preocupados com divisão patrimonial, com divisão da casa ou da dívida que tem em relação à casa, quem vai pagar, e esquecem que, além da pensão que é devida para o filho, além da guarda de que vai ser disputada por esse filho, quem vai cuidar desse filho, que esse filho precisa de amor e de afeto, que existe muito mais do que obrigação material, que existem obrigações de carinho, de afeto e de amor que devem ser preservadas em relação a essa parentalidade que é permanente. Então, o nosso papel enquanto advogado é sempre na preservação desse direito e no esclarecimento a essas partes que o litígio é muito mais do que simples acordo que se coloca num papel e que se leva a juízo para ser homologado, ou que se leva a juízo para se tentar conciliar ou mediar. Mas isso, às vezes, é muito complicado dentro da nossa sociedade, que ela é ainda extremamente machista. Né? Nós vemos, como disse a doutora, né, a Hildegard,
Nós viemos de um histórico extremamente patriarcal. Essa carga cultural, ela ainda é muito presente, que muito embora a Constituição de 88, ela nos dá essa igualdade entre marido e mulher, ela ainda é uma falácia em muitas situações fáticas. Ainda nós vemos, entre muitas famílias, que o homem é o provedor, que o homem é o chefe da família, que o homem dita as regras da família e que a mulher é subjugada dentro dessa ordem da família, né? E assim os filhos também devem obedecer a esse pai ou a esse homem que dita essas normas, essas regras familiares. E quando se rompe essas relações, isso se torna muito evidente. Então, muitas vezes, quando nós falamos, até na síndrome ou na alienação parental, a gente tem que fazer uma diferença muito séria se é uma alienação parental de fato ou se são apenas situações em que o próprio filho carrega uma mágoa ou um estranhamento dessa situação do próprio rompimento do vínculo familiar, até que se acomode, né, venha se acomodar essa nova realidade da família que passam a viver em casas separadas, né? Até porque muitas vezes há, como disse a Maria Clara, essa pressão do abuso, né, da violência, que muitas vezes é psicológica, até pela questão do pagamento da pensão, do provimento alimentar dessa família. Então, nós temos um papel preponderante na orientação desses clientes, na orientação dessas partes, e temos um papel primordial, né, na orientação de fazer valer e de fazer mostrar que o interesse e a proteção dessas crianças, desses adolescentes, é mais importante do que todo o resto. Porque os adultos conseguem, via de regra, depois de um tempo, se acomodar. Mas as crianças precisam desse suporte de pai e mãe, né? Carinho é algo que não se compra. Carinho é algo que se dá e de forma incondicional. Amor não se encontra em prateleira de supermercado. Amor não se compra num pacote. E muitas vezes, a realidade também nos mostra que quando há esse rompimento de marido e mulher, o pai também abandona a família. O pai larga os filhos como se eles fossem algo que pertence tão somente à mãe. E quando se busca o amparo da jurisdição, o amparo da lei, o amparo do judiciário para resolver a questão, aí esse pai diz não, mas a mãe não deixa eu chegar perto da criança, a mãe não me permite a visita, por quê? Mas eu quero a guarda compartilhada, porque ainda vem a ideia torta de que a guarda compartilhada dispensa a pensão, a guarda compartilhada é aquela em que uma semana mora na casa de um e outra semana mora na casa de outro, porque aí ele vai ter direitos iguais, né? E não é isso, ainda se tem essa ideia torta. Então, infelizmente, nós temos que andar muito para que nós possamos buscar o esclarecimento do que é a guarda compartilhada, do que é a alienação parental, do que é necessário que os pais, embora vivendo o processo da separação, possam abstrair os seus problemas e não atingir os filhos disso, né? Obrigada, Celice. Obrigada. E por isso que estamos aqui, para conversar e estudar e trocar informações sobre esse assunto. Muito obrigada. Edson, eu imagino que, enquanto juiz de direito na área da família, devas lidar com muitos processos de separação litigiosa, inclusive com acusações de alienação parental. Neste sentido, eu lhe pergunto, qual o papel do judiciário no contexto dos conflitos entre pais em processo de separação, para que o direito dos filhos a uma convivência familiar equilibrada seja colocado em primeiro plano? Boa noite a todos. Não vou nominar todos para não esquecer ninguém.
o papel do judiciário é a pacificação de conflitos. Não é assim que se diz? O judiciário pacifica conflitos. Nós temos, e eu tenho uma percepção de que a jurisdição da família nos cobra ainda mais isso. Né? Ela é muito mais, mas ela precisa de muito mais sintonia fina para a solução do que um contrato bancário. Né? Então, o papel do judiciário, do juiz, do Ministério Público, dos advogados, em conjunto, é trabalhar para essa pacificação. A questão da alienação parental, que para mim não é síndrome, porque não está reconhecido assim como patologia, então, para mim, ponto, não é síndrome. Né? É um episódio, é um fato, é uma ocorrência, que, como a Eudemar disse, não é de agora, isso já ocorre, essa coisa de jogar o pai jogar a mãe contra os filhos e vice-versa, isso sempre ocorreu. Como ocorre dos avós fazerem a mesma situação, porque é da natureza humana, a gente toma partido. Então, acaba que você empurra as crianças do divórcio, da separação, para essa discussão toda. O que eu pressinto dos casos que têm me aparecido é que a alienação parental, que, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, o Brasil, acho que é o único país do mundo que tem uma lei que disciplina e que diz o que é alienação parental. Não há uma legislação em outros países. Então, ela começou a ser deturpada, se buscando exclusivamente trabalhar como massa de manobra, em geral, dos homens, porque sempre, ou quase sempre, até o evento da guarda compartilhada, as mães é que permaneciam com os filhos. Então, até então, a alienação parental, só quem praticava eram as mulheres, que eram quem detinham a guarda dos filhos. Mas a alienação parental, que não é síndrome, repito, começou a ser utilizada como argumento para pressão em relação a negócios materiais que envolvem a separação. Passamos a ter acusações de alienação parental como forma de chantagem para quem detém a guarda, para negociar uma partilha menor, para negociar uma pensão alimentícia menor, para negociar mais espaço de visita ou menos espaço de visita. Então, o judiciário tem que estar atento para essa situação, por isso nós precisamos ter essa sintonia fina que falei antes, de início. Temos que ter mais cautela ainda nessa avaliação, justamente para que a gente não incorra naquilo que Clara falou sobre a questão da alienação, alienação parental, quase que eu falei fiduciária. Naquilo que a Clara falou sobre a alienação parental acabar sendo um escudo para a violência sexual, né? Que é o que também acontece. Em São Bento do Sul, eu até agora tive um caso de alienação parental, dita alienação parental, e que, na verdade, me parece se trata de abuso sexual. Nesse caso, me parece que os dois pais estavam acusados pelo Ministério Público de praticar alienação parental, mas lá no meio se localizou um evento sexual. Então, assim, o judiciário tem que ter, para isso tem que estar preparado, tanto os seus juízes,
como as equipes de apoio precisam estar. Nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de assistentes, nós precisamos de uma estrutura que seja o suficiente para nos dar o apoio necessário para que a gente finalmente pacifique os conflitos. Muito bem, muito obrigada. Ana, a Clara já falou um pouquinho sobre isso, mas eu retomo, porque sei que, enquanto psicanalista de crianças e adolescentes, você também atua enquanto perita em processos de separação e de acusações de alienação parental. E uma das questões controversas desse tema é a teoria das falsas alegações de abuso sexual. Como você vê essa questão do ponto de vista psicológico e da proteção das crianças e adolescentes envolvidos?